E a gente está de volta, obrigado pela sua companhia. Hoje recebendo a Fernanda Giacomo, que é nutricionista. Fê, bem-vinda. Bom dia. Prazer. Obrigada. A gente vai falar de um assunto que é interessante. Lanches da tarde para evitar a fome noturna. Agora, eu começo perguntando uma coisa para você. Tem muita gente que não come à tarde achando que vai ser melhor. Então isso pode ser pior, tipo no final da tarde, 6, 5 horas, 6 horas. Tem fome e não come. Comer muito à noite não é bom, né? Por N motivos. Agora, o que faz a pessoa comer muito à noite também é variável. Tem gente que acha que a pessoa se entretém às vezes no trabalho, ela esquece. Entendi. Ela almoça e fala, Fernanda, nossa, eu esqueci de comer, né? Tô distraída. E tem gente que deixa para comer mais à noite pelaquela satisfação. Ai, cheguei em casa, relaxei. Ai, deixa aproveitar então. e comer. Psicologicamente, muitas vezes a gente, na correria do dia a dia, tal, tá atribulado, uma série de coisas para resolver. O que vocês sempre falam é o seguinte: naquela hora que tá tranquilidade, tem que tomar cuidado para não exagerar se você for usar a comida como uma compensação, né, Edu, não é legal. Né? E o que eu vejo geralmente é que as pessoas às vezes esquecem de comer ou não dão muita importância para essa refeição. Entendi. Né? E o que eu vejo como nutricionista, se você come muito à noite, isso atrapalha o seu metabolismo, atrapalha seu sono, atrapalha o processo digestivo e vira uma bola de neve para o dia seguinte. Então é melhor, por exemplo, o que a gente vai mostrar aqui, comer um lanche e dividir, tipo 5, 6 horas da tarde, depois 8, 9 horas que seja para você jantar, dividir essa porção para você comer menos na hora do jantar. A forma como a gente organiza as nossas refeições, Edu, elas interferem no nosso ritmo de vida, que é o ciclo circadiano, né? Então, em como a gente tem energia para fazer as atividades, em como a gente gasta energia. Então, o melhor dos mundos é que as refeições, elas comecem um pouquinho maior de manhã e elas vão afunilando ao longo do dia. À noite, é normal a gente sentir fome. Então, esse lanchinho mais estruturado faz com que essa refeição da noite realmente não fique muito carregada. Eu gosto dessa ideia de dividir, sim, um pouco as porções e fazer lanchinho mais estruturado. Aqui você separou 5. Vamos na quinta. Aqui é uma torta funcional de maçã, com iogurte proteico e a própria maçã. A maçã, na verdade, tá de enfeite. A maçã tá de enfeite. Porque Vou decorar. Tá pra decorar. Tá. Então a maçã você não precisa comer. A maçã tá no recheio, Edu. O recheio daqui, perfeito. Olha só que legal a ideia desses lanchinhos, né? A gente está muito acostumado com as pessoas a levarem biscoito, salgado, barrinha de cereal, que são alimentos que não têm muito valor nutritivo. Então aqui eu fiz combinações que, além de darem vista para os olhos por serem coloridas, elas têm essa composição de proteína, gordura e carboidrato. Então todos esses lanchinhos têm esse componente. Perfeito. Então essa tortinha aqui, eu pedi para a Bibi fazer ela com a farinha de amêndoa, em vez de usar uma farinha de trigo, uma farinha integral, porque a farinha de amêndoa é um pouquinho mais gordurosa. Então, em vez de eu comer uma castanha, eu coloquei ela em forma de farinha. Entendi. Exatamente. E ela tem uma base mais fininha, com a maçã com canela, e o iogurte proteico traz um pouquinho de carboidrato e a proteína que a gente precisa para a saciedade. Fê, muitas vezes as pessoas têm a dúvida de... Eu falo assim, eu vou comer só aquilo. E você já mostrou algumas vezes que a combinação, muitas vezes, é melhor. É isso? Sim, eu gosto de trabalhar combinações. Agora, o Denis já me avisou aqui que chegaram várias perguntas, porque assim, geralmente o pessoal, na maioria das vezes, né, come meio-dia, 1 hora da tarde. Que horas é o horário ideal para quem almoça esse horário comer esse lanche? Vamos lá, eu vou pegar o gancho da explicação que eu estava dando do ciclo circadiano, né? Qual que seriam os horários adequados das refeições? Para a gente manter esse ritmo de funcionamento normal. Fazer o café da manhã até umas 9, almoço até a 1, mais ou menos, e o jantar mais ou menos até às 8, para eu tentar ir dormir até umas 10 horas da noite e ter um período legal de sono. Então, se eu almoço até 1 e janto até umas 8, umas 4, 4 e meia seria interessante para fazer um lanchinho. Perfeito. E as quantidades também, Edu, lógico que a gente colocou porções generosas para ficar bonitinho, mas a quantidade vai variar de pessoa para pessoa e de como você já adequou as outras refeições. Perfeito. Uma coisa interessante que você já explicou pra gente é que acho que as pessoas têm muito esse conceito de comer o alimento isolado. E aqui, então, tem a combinação de todos eles juntos. Eu gosto de trabalhar de 2 a 3 grupos alimentares no lanchinho da tarde. Perfeito. Nunca eu coloco o alimento... não é que nunca. Eu evito colocar o alimento fonte de carboidrato sozinho.
tipo só fruta. Eu gosto de colocar fruta com uma proteína, então um iogurte ou um queijinho, Perfeito. fruta com uma gordura, uma castanha, uma pastinha de amendoim, ou com os dois, que foi aqui a combinação mais ou menos que eu coloquei desses lanchinhos. Aqui, pode, Claro, lógico. Rê. A gente aprendeu com vocês que associar proteína na hora que a gente come o doce não dá o pico glicêmico. Isso. E nesse você está colocando o iogurte proteico. Isso. Eu poderia acompanhar o doce que eu como com o shake de proteína? Ou vai ser uma ingestão muito grande de caloria? Mas em que refeição? Tudo depende Não, da assim, refeição. o lanche da tarde, a mesma torta, o iogurte proteico poderia ser substituído por uma porção de shake de proteína? Poderia sim, né? Só lembrando também, Rê, que essa torta, é lógico que ela parece bem docinha, mas dá pra gente fazer ela com quase nada de açúcar. Só né? usando Então, o açúcar da maçã. Então ela perde essa característica de ser uma sobremesa ou de ser um doce, né? Você faz a maçãzinha assada com a canela, então essa torta especificamente ela não dá esse pico de açúcar. Ah, legal. Porque é feita com farinha de amêndoa e tem só um pouquinho de açúcar de coco no recheio da maçã. Então, mesmo que você comece essa torta sozinha, essa receita aqui, que depois eu posso passar para vocês, Sim, pra vocês a gente fazerem quer. aí, tá? A gente quer. Ela não dá pico de açúcar no sangue, bom. tá bom? Mas poderia sim, a sua pergunta é pertinente. Aqui você separou um egg muffin. Ai, que É bonitinho, um muffin gente. de ovo. ovo. Muffin de ovo. Não tem farinha? Ou tem Esse farinha? não tem. Não Esse aí o carboidrato tá nos legumes. né? Entendi. Ele tá nos legumes. Então tem o ovo já tem a gordurinha e a proteína. Tá. Tem tomatinho, dá para colocar cenoura, dá para colocar brócolis, os temperinhos verdes. E por que é legal o muffin? Eu gosto muito de incluir o ovo na alimentação dos meus clientes, se eles gostam e se eles aceitam. Por ser um alimento que, assim, teoricamente é barato, é fácil de enfim. fazer. Só que as pessoas enjoam de comer, às vezes, ovo cozido, ovo frito e omelete. Aqui é uma apresentação diferente, né? E Perfeito. você consegue variar também o sabor. E aqui, né? no caso, o fermento não tem problema usar. Não, É ou um como se pouquinho fosse- de bicarbonato de sódio, só para dar uma crescidinha, assim. É como se fosse uma receita de omelete com um pouquinho de fermento. Isso. E daí não tem a farinha. Isso, não É tem a farinha. Você usa o carboidrato dos legumes e passa numa forminha de empadinha ou de cupcake. E é tranquilo né? fazer. Quem quiser fazer na Super. frigideira pode fazer também. Pode fazer, que daí ele vai ficar em forma de omelete, né? Perfeito. E É que assim é interessante também, né? apetece, né, quando a gente olha um bolinho Agora desse aqui, bonitinho. eu tenho uma coisa interessante. Isso daí, lá atrás minha avó falava isso, né? Falava assim, principalmente quando ela fazia doce. Ela dividia todos os potinhos, então éramos muitos netos, né? Então, cada um comia o potinho, Já não era era sobremesa porcionado. grande, era porcionado. E ela sempre explicava que assim é mais fácil para você manter uma dieta, enfim. Você come o que mais você fácil. precisa, né? Você tá ali porcionadinho, do que às vezes você tem um monte ali, você vai comer aquilo. E você não ali, faz você- aquelas fatias maiores. Exato. E esse tipo de apresentação, por exemplo, para um lanchinho de criança, colocar na lancheira, gente. Você acha que, imagina a criança abrir uma lancheirinha dessa, super bonitinha. No Fê, um dia você tirar uma foto e mandar pra você, o lanche da Maria parece que é brincadeira, mas não é, eu vou mandar. Um dia eu Quero mando. ver, Eu mostrei, não sei se eu mostrei pro Lucas, mas até eu ia mostrar pra ele como é que era o lanche dela, porque tinha salada, tinha Ai, que arroz fofa, integral, gente. tudo pra levar pra Arroz escola. integral na lancheira. Que bonitinho. Aqui, você separou palito de cenoura, mussarela e romos. Isso. Romos é a pasta de grão de grão bico. de bico. Que Esse é é um proteico lanchinho também. para quem é vegetariano, por exemplo, né? Entendi. Porque se bem que esse daqui também é, mas uma opção salgada, né? E para quem gosta de alimentos mais crocantes. Eu adoro essa combinação. Pode ser pepino também no lugar da cenoura, se preferir, né? Mas é uma ideia interessante. Eu tenho proteína e gordura aqui no hummus, proteína e gordura aqui no queijinho e tem o carboidrato na cenourinha. A combinação mais comum, muitas vezes até em restaurantes que fazem, é só o pepino com a cenoura. É bom também? Pode misturar também. É colocar bom um pouquinho, também? Colocar Pepino um e pouquinho de cenoura, um pouquinho de pepino, Aí, fica legal. por exemplo, o pepino e a cenoura não são tão calóricos, o pepino é zero, né? Tem bastante, bem pouco, bastante é. água. Se a gente pensar, é melhor comer, na sua opinião, com o queijo e com o hummus do que comer só ele isolado também? O queijo vai dar um pouco mais de saciedade aqui por verdade. causa da proteína e da gordura. Porque Porque- se você comer só o palitinho de cenoura com o pepino, tudo bem que o hummus dá uma sustentada, mas eu vejo que ainda não é suficiente. Você já explicou isso também, que muitas vezes a pessoa fala assim, vou comer só o pepino, só um palmito e tal. Nossa, aí aí chega à passou noite, 5 né? minutos, já tá Buraco com mais negro no fome. estômago. Aumentou até, Aumentou. aumentou a fome.
eu comi isso daqui, parece que aumentou minha fome, né? Às vezes. Eu, por exemplo, se eu como pepino, Abre o eu fico com apetite. fome. Então, assim, eu prefiro colocar um queijinho aí para dar uma ajudada. Agora, esse sanduíche eu amo. gostei. Tem A florzinha o aqui pão, ovos e o abacate. A pastinha de abacate. Eu sempre trago esse lanche, né? É bom, não, mas essa Ele pode, combinação é muito inclusive, boa. ser um jantar também, Sim. né? A gente já fez um programa sobre os lanchinhos saudáveis, né? Mas para o lanchinho da tarde também, se a pessoa prefere fazer um jantar mais minimalista, só com vegetais e carne, cai muito bem isso daqui. Ou para quem treina à noite, por exemplo, e tem fome, comer isso aqui 1h30 antes do treino, É bom. você vai ter energia boa, assim, para você treinar. Então, eu gosto disso. E você pode inverter também, às vezes fazer o ovo em forma de pastinha e o abacate fatiado. Então, aí a apresentação, ela pode variar. A combinação do abacate com ovo é boa. Ela Eu pode ser usada gosto. de manhã também. Pode. Pode, Eu adoro comer de manhã essa combinação aqui. Eu gosto de fazer o ovinho fritinho com o abacate amassado. E isso que você já explicou é interessante. Muitas vezes a pessoa faz alguma coisa muito sem a mistura e tem a fome maior até do que ela tinha antes, né? Isso. Essa combinação sacia. Exato. A nossa estrutura, por exemplo, de desjejum, né? Assim como o de lanche da tarde, ela é muito... a nossa cultura não coloca muita proteína Perfeito. no café da manhã. Então, muitas vezes é o cafezinho com leite e o pão com manteiga no café da manhã. E aí, realmente, a pessoa acaba ficando com fome. Ela vai comer um lanchinho da manhã, às vezes só uma maçã ou uma barrinha de cereal. Ela vai comer proteína no almoço. Perfeito. Então, se a gente distribui proteína entre 3 ou 4 refeições, além da gente ficar mais saciado, o nosso corpo gasta mais energia para metabolizar essa proteína. Então, ajuda também a manter o peso. Perfeito. Né? Agora eu gostei dessa saladinha também. Vendo, ó? E a primeira vez, aqui, desde que a gente começou a fazer esse quadro no programa, que tem a azeitona. Olha só. Porque falam que a azeitona é polêmica. Porque, para quem não sabe, se você colher azeitona e comer, você não vai conseguir comer. Tá. A azeitona fica gostosa por causa da salmoura, enfim, alguns processos diferentes e tal. Mas ela sozinha, já provou ela? Não. Crua? É assim, não fica legal, não é legal. Ou antes de ser espremida para o azeite, enfim. Tem um processo, né, para ela ser consumida. Então, muita gente fala que ela é muito calórica, mas aqui achei bacana porque assim, é o que eu gosto, mussarela, tomate e azeitona. Mas eu coloquei ela aqui justamente pela gordura dela. Perfeito. Né? Que é uma Lógico gordura que boa. É uma gordura boa. Perfeito. E tem que ter a proporção. Eu não estou colocando um prato só de azeitona para comer no lanche da tarde. Eu estou colocando aqui o tomatinho, né, que tem a parte... No lugar de uma fruta, por exemplo, né? E a proteína do queijinho. Pode ser de búfalo, pode ser um queijinho mussarela. Então, assim, é uma proporção. Não estou colocando um monte, né? 100 gramas de azeitona para comer. Perfeito. Aí, nesse caso, uma coisa que eu sempre pensei, fiquei intrigado. Eu falei, se todo mundo fala que o azeite é bom, por que a azeitona não pode ser também? Porque ela tem a questão da conserva, do Sim. sal, né? Então, assim... Algumas realmente são muito salgadas. Algumas são e muito alguns tipos de salgadas. azeitona absorvem mais o sal que outros também. Isso. Então, né? qual que é a minha observação, assim, em relação à azeitona? Primeiro, você não vai colocar todo dia. Perfeito. Né? E uma coisa é você comer 4 azeitonas dessa, por exemplo, junto com essa composição do lanche. Outra coisa é você exagerar. Se for Perfeito. uma quantidade razoável, tudo bem. Agora, se a pessoa ela é hipertensa, Edu, aí é legal que realmente ela espace, Sim. né? Fernanda, eu gostei desse lanchinho. Faz uma vez por semana. E Né? poderia ser de manhã também? Pode ser. Pode ser. É que assim, o É que lanche tem da gente que tem manhã... vontade- até a gente recebeu um monte de mensagens já, as pessoas têm vontade de comer salada de manhã. No café da manhã? No café da manhã. Gente, Pode comer, dependendo da salada, não pode comer. tem assim, não pode comer salada de manhã. A mesma coisa falar que não pode comer ovo de manhã. É. Não, tem gente que Pode. come carne de manhã. É verdade. Né? O importante é ter essa distribuição dos grupos alimentares. Perfeito. Né? É mais a preparação, e aí serve para todas as refeições, que é legal a gente ter um pouquinho de cuidado. Que eu não vou colocar um bife à milanesa no café da manhã, Feijoada mas no no almoço café. também não é legal comer bife à milanesa todo dia. Perfeito. Né? Então é mais em relação à preparação que a gente deve ter esse cuidado. Mas é interessante o que você falou, porque muitas vezes as pessoas erram aí mesmo, no horário e também nas combinações. Comem uma coisinha só e ficam com mais fome depois, não é? Sim. E os prejuízos de se comer muito à noite, Edu, eles são bem complexos, na verdade, porque a noite é justamente a hora que o nosso metabolismo está diminuindo para a gente conseguir dormir. O sono é necessário para a gente, ele é reparador.
Se eu como demais à noite, meu corpo está aumentando a energia para fazer a digestão. Então, meu metabolismo que estava diminuindo tende a aumentar. Então, isso já atrapalha para dormir. E o outro ponto, se eu vou dormir depois de 1 hora de ter comido bastante, eu não consigo fazer todo o processo digestivo. Então, meu sono é ruim e a tendência é a pessoa acordar sem fome. E aí o que acontece? Não toma café da manhã, acaba comendo um cisco no almoço porque tá na correria, às vezes por lanche da tarde, aí chega à noite come muito de novo. Aí vira esse efeito dominó. Muito interessante, Então, Fê. Obrigado pela sua presença aqui mais uma vez, pelo seu conhecimento, é sempre muito importante. Essa é a Fernanda Giacomo, o pessoal está colocando no Instagram, @Fernanda Giacomo. Fê, obrigada, volte sempre, Edu. Com a casa é certeza, sua. voltarei. Obrigado pela... Obrigada é sempre a você. uma aula cada vez que você vem aqui. E esse quadro é muito interessante, porque a gente nunca fala, e as pessoas que vêm aqui, como a Fernanda, não são pessoas radicais, né, Renato? É isso aí. Que falam, isso não pode, aquilo não pode, nada pode. Aí como é que você faz? Aí não dá. Ó,